Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Glória a Jesus. Graças a Deus. Esse hino, a mensagem da cruz, que nós cantamos aqui, é a mensagem da cruz genuína. É a mensagem da cruz original. Não é a mensagem da cruz adulterada, como muitos por aí têm proclamado. Louvado seja Deus. E o assunto que nós vamos meditar nessa noite é sobre isso. Temos o tema de não adulterando a palavra. A supremacia das Escrituras. Quando nós falamos da supremacia das Escrituras, inclusive, eu peguei um trimestre todo como referência. Eu já estava aqui, acompanhei pessoalmente esse estudo. Foi o primeiro trimestre de 2022. Cujo tema foi a supremacia das Escrituras. E resumindo isso, o que é a supremacia das Escrituras? Que a palavra de Deus, a Escritura sagrada contida na Bíblia, nos 66 livros que ela compõe, ela é infalível, ela é inerrante. Então, quando há erros, pode haver erros nas traduções, nas versões de traduções, pode haver erro na interpretação nossa, mas quando o problema não está na palavra de Deus, o problema está na nossa limitação. Mas a Bíblia, para nós, é sim, regra de fé e prática, e ela é inerrante e infalível. O texto, cujo o tema central nós vamos ler, eu queria pedir aqui já para o irmão projetar. Eu sempre gosto de projetar alguns slides para que facilite os irmãos acompanharem em que altura da lição nós estamos. Queria pedir para o irmão projetar para nós o primeiro slide. E o nosso tema central é nosso versículo-chave, que nós vamos pegar como texto referência, é 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios 2,17. Se o irmão puder projetar para nós ali essa leitura primeiro, e depois o slide 1. 2 Coríntios 2,17. O irmão vai projetar ali. Os irmãos que tiverem com suas Bíblias poderão acompanhar, e os que não tiverem poderão acompanhar comigo aqui. Na nova versão internacional, nos diz assim, que é a mesma que eu usei como referência na lição. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Aqui, meus irmãos, eu vou ler mais uma vez com os irmãos. São palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. E ele está fazendo aqui um contraponto. Porque ele passou nessa cidade 1 ano e meio pregando o evangelho. E depois que de lá ele saiu, ele deixou uma igreja plantada. Mas, algum tempo depois, falsos mestres se introduziram dentro da igreja. E também fora da igreja, distorcendo a mensagem do evangelho. E por causa desse prejuízo que estava sendo causado àquela igreja, Paulo escreve essa palavra em todo o seu contexto. Lendo mais uma vez,
Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Muito obrigado, irmão. Podemos nos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, o tema central que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, já falamos, é não adulterando a palavra. A palavra de Deus é absoluta, é infalível e não pode ser manipulada. Quem anuncia deve fazê-lo com integridade, temor e fidelidade. Louvado seja Deus. Nós poderíamos resumir em uma palavra essas três. Como que eu resumo então pregar com integridade, temor e fidelidade? Eu resumo com a palavra ética. A palavra ética ela é muito abrangente. E nós podemos aplicar a ética. Primeiramente, a nossa ética em relação a Deus. Por quê? Porque nós somos mensageiros de uma mensagem que não é nossa. Primeira coisa. Eu sou só quem leva o recado. Então, a primeira noção de ética que um seguidor de Cristo precisa ter é que ele é portador de uma mensagem que não é dele. E depois, eu também preciso ter ética para com os homens. Porque uma das máximas do Evangelho que Jesus nos ensinou lá no Sermão da Montanha: não existe relacionamento com Deus sem antes relacionamento com os homens. O apóstolo João corrobora isso dizendo que se alguém não ama o irmão que vê, ele não ama Cristo que ele não vê. E Jesus ensinou que se tu estiver vindo para trazer a tua oferta para Deus, ele usou uma aplicação contextual daquela época. Mas hoje, da mesma forma que no passado, no antigo pacto, o povo de Deus ia até a presença de Deus, até o templo, até o tabernáculo para levar a sua oferta, da mesma forma hoje nós nos reunimos na congregação para ofertarmos ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Mas antes disso, antes de me relacionar com Deus, eu me relaciono com os homens. Porque eu não posso inverter essa lógica. Que Jesus diz assim, se tu estiver indo entregar a tua oferta, e quando tu estiver no meio do caminho, tu lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, tu deixa a tua oferta ali, volta lá, te acerta com teu irmão, e depois tu vem e oferece a oferta. Então, pregar o Evangelho, a mensagem da cruz, com ética, diante de Deus e diante dos homens. O que fica para nós aqui, só para resumir isso? Nós precisamos entender aquilo que João Batista entendeu. A mensagem é maior e mais importante que o mensageiro. Na escola bíblica deste domingo, nós comentávamos aqui, eu até fiz uma pergunta e o pastor Patrocínio sabia, ele fez na mão. Quantos pastores presidentes a Assembleia de Deus de Dom Pedrito já teve ao longo de sua história? 72 anos. 5. Está vindo o sexto agora, é isso? Está vindo o sexto. 5 homens de Deus passaram por aqui. Eles passaram. A mensagem ficou. Nós
não podemos apoiar a nossa fé em pessoas. A nossa fé precisa se apoiar em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a grande lição que fica aqui: nós somos pregadores por excelência, nós somos discípulos de Cristo. Nós somos a mensagem vivida, pregada e vivida. Pregamos muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Então, levemos isso no nosso coração. A mensagem é mais importante e é maior que o mensageiro. Porque o mensageiro ele passa, a mensagem ela fica. Louvado seja Deus. Agora sim, irmão, por favor, o slide número 1. A palavra de Deus é absoluta, infalível e inegociável. O cristão e o ministro devem anunciá-la com fidelidade, sinceridade e temor. Agora o slide 2, por favor, irmão. Aqui, meus irmãos, nós vamos adentrar no que Paulo estava falando. Por que Paulo está trazendo aquela mensagem, escrevendo aquela carta e aquele conteúdo naquela altura da carta à igreja de Corinto? Ele está enviando porque o ministério de Paulo em Corinto, ele foi marcado por muitos desafios. Corinto era uma grande metrópole. Ela tinha tranquilamente cerca de 180 a 200 mil habitantes. Ela, fora os escravos, porque os escravos não eram contabilizados. Então, era com certeza uma grande metrópole. O apóstolo Paulo, ele era estratégico em plantar igrejas. Ele plantava a igreja nos grandes centros, para dos grandes centros a igreja se espalhar. Porque os grandes centros eram referências, mas só que os grandes centros eram desafios maiores. Quanto maior o número de pessoas, maior o grau do desafio. Um centro comercial, multicultural e sincretista. O que é a palavra sincretismo? Sincretismo é uma mistura. Sincretismo religioso, o que é? É uma mistura de todos os segmentos religiosos. Eu pego de todas as religiões aquilo que melhor me convém, aquilo que melhor me favorece, aquilo que melhor me cabe, faço um compêndio disso tudo e faço disso a minha profissão de fé. Isso é sincretismo. E em Corinto, o sincretismo religioso estava proliferado. Uma cidade altamente influenciada pela cultura grega, repleta de mestres itinerantes que utilizavam a religião como comércio. Qualquer coincidência com os nossos dias, qualquer comparação com os nossos dias, não é mera coincidência. Lá já existia muita gente usando a fé para ganhar dinheiro com isso. E aí Paulo se distingue. E aí quando Paulo vai escrever para ele, porque a igreja estava dando ouvidos a esses falsos ensinos, ele se contrapõe. Ele diz assim: eu, quando estive no meio de vocês, eu não adulterei a palavra. Não adulterei a palavra para agradar ninguém. O apóstolo Paulo até usa uma tática diferente quando ele vai pregar em Corinto. Ele era um homem erudito. Se fosse falar de religiosidade, que ele vinha do judaísmo, ele era irrepreensível nos dogmas do judaísmo. Se tinha uma coisa que Paulo tinha para impressionar a congregação de Corinto, a população de Corinto, era a cultura. Se tinha uma coisa que Paulo sabia, era falar. E aí quando ele foi pregar em Corinto, ele usa uma tática diferente. Eu quando fui ter convosco, eu não usei
de palavras persuasivas. Eu não usei palavras bonitas. E poderia, tinha todas as condições de fazer isso, mas por que não fez? Quando nós lemos a primeira carta a Corinto que ele escreve, nós entendemos por quê. Corinto era uma cidade muito influenciada pela cultura grega. Esses pregadores itinerantes, que tinham a religião como comércio, como profissão, era uma cidade repleta. Os sofistas. Pastor Teyssen conhece bem essa matéria. Nem vou me atrever a falar alguma coisa sobre os sofistas. Mas os sofistas falavam bonitos. Faziam longos discursos. Paulo, quando chegou lá, sabia a facilidade que aquela igreja tinha de idolatrar personalidades. Como ele sabia disso, ele usou uma tática diferente. Ele não falou bonito, ele pregou o evangelho com as palavras mais simples possível. Tanto que depois a igreja se divide. A igreja se divide em fã-clubes. Tinha o fã-clube do Apolo, tinha o fã-clube de Paulo, tinha o fã-clube de Pedro, e tinha um pessoal que tinha um fã-clube que era o pior. Eram aqueles que supostamente se diziam: eu sou de Cristo. Só que o sou de Cristo deles não era eu sou de Cristo porque eu me submeto ao senhorio de Cristo. Não, eu sou de Cristo porque eu só aceito a autoridade de Cristo, eu não aceito a autoridade de homem nenhum. Cristo fala direto comigo. Então, se Paulo usasse de palavra bonita, a fé da igreja de Corinto se apoiaria nele. E o foco não era ele. O foco era Cristo. A supremacia das Escrituras é a defesa da fé frente à corrupção doutrinária. Olha o que ele diz. Tem uma versão que não foi a que nós lemos aqui, a versão corrigida. Não adulterando a palavra. Quando ele usa essa expressão, não adulterando a palavra, ele está se referindo aos vendedores de vinhos, que para terem um lucro maior, vendiam vinho misturado com água. A juventude que está aqui, são poucos, mas eu olho aqui, eu vejo algumas carinhas novas aqui. Mas com exceção deles, a grande maioria aqui temos um menininho, a grande maioria aqui sabe o que é comprar leite do leiteiro. O leiteiro saía de carrocinha, com os tarros de leite, naquela época não existia garrafa PET, mas os leiteiros eram uma classe muito difamada. Alguns injustamente, mas alguns faziam por merecer essa fama. Que era o quê? Tirava o leite e misturava com água. Eu tive um colega de trabalho, claro que eu não vou citar nomes aqui, mas eu tive um colega de trabalho que já foi aqui em Dom Pedrito, e ele me contou que ele morava numa casa ao lado da casa do leiteiro, e era parede com parede. Então, de manhã, bem cedo, depois que o vizinho dele tirava o leite, ele ouvia bem direitinho o barulho da torneira, porque tinha uma torneira no outro lado da parede. E pelos cálculos que ele fazia, era meio a meio. Metade leite, metade água. No nosso contexto seria isso. Paulo está comparando os falsos mestres com aqueles que colhiam o suco da uva, o vinho, na sua pureza, integralmente, e misturavam com água para obterem um lucro maior. Ele está comparando os falsos mestres a irresponsáveis que adulteram a palavra, visando o lucro. Por favor, o segundo slide, esse aí, antes de nós entrarmos. Paulo resume: não diluímos a palavra, não contemporizamos a verdade, não mercadejamos o evangelho,
falamos com sinceridade diante de Deus, como enviados por Ele. Nessa lição, o que nós vamos examinar aqui? O contexto cultural e ético de Paulo, os métodos de interpretação que moldaram a leitura bíblica ao longo da história. Essa vai ser só uma breve passagem para os irmãos entenderem aonde nós queremos chegar. E os princípios de fidelidade em que garantem a integridade doutrinária. Meus irmãos, o contexto histórico-cultural de Paulo, o cenário da igreja de Corinto. Já falamos aqui, era uma cidade comercial, era uma cidade multicultural, cheia de filosofias. Já falamos dos falsos pregadores que adulteravam a palavra, buscando lucro. Aí Paulo usa aquela expressão kapeleuo, que é corromper, mercadejar. E o que Paulo está fazendo aqui nesse texto é como se fosse uma prestação de contas. Porque nós prestamos contas a Deus e aos homens. Como já dissemos aqui até na oração, nós somos mordomos. Nós administramos aquilo que não nos pertence. Nós não somos donos. O dono pode fazer o que ele bem entender, é dele. Nós não. Nós somos e que honra para nós. Que honra para nós sermos mordomos de um reino que jamais terá fim. Por isso que nós procuramos sempre servir cada vez com mais fidelidade a Deus. A cada ano que eu concluo na presença de Deus, já desde muitos anos, desde que eu era bem jovenzinho, eu tenho um único pedido no culto de vigília do final de ano. O meu pedido é: Senhor, que no final deste ano que está chegando, eu possa estar em pé na Tua presença. Porque só nós sabemos tudo o que nós enfrentamos ao longo de todo um ano para permanecermos na presença de Deus, para não cairmos da graça. Só a graça de Deus. Então, quem chega a um final de ano e pode vir no culto de vigília, ele alcançou a maior vitória que ele poderia ter alcançado naquele ano. Pode até não ter alcançado muitos dos seus objetivos. Nem tudo que a gente quer é o que Deus quer. E Deus não frustra os planos dele. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se para Deus não frustrar os planos dele, ele tiver que frustrar os nossos, ele o fará. Porque é para o nosso bem. Glória a Deus. Tem que ter fé para dar um glória a Deus nessa hora. Louvado seja Deus. Corinto era um ambiente propício à distorção. Já falamos aqui do culto a personalidades humanas. Eu falei em 200 mil, perdão, irmãos. 100 mil habitantes, fora os escravos. Capital comercial entre o Oriente e o Ocidente, fluxo de dinheiro. Tinha muito. E aonde entra dinheiro, a gente tem que ter muito cuidado. É um desafio. O pastor Patrocínio é tesoureiro aqui, sabe muito bem. Mistura de culturas greco-romanas. Tinha um Deus para cada necessidade, uma estátua de uma divindade. Qual é o teu problema? Não, meu problema é esse. Então para ti é esse Deus aqui. Para ti é essa divindade. O teu problema, não, o meu problema é esse aqui. Então tem aqui. Deus, divindade é que não faltava naquela cidade. Deus grego, Deus romano. Um centro de discursos, retórica e filosofias. Um local de culto. Sincretismos, misturas de religião, porque o paganismo é isso.
Um discurso, uma frase muito usada nos nossos dias: todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus. Era o slogan que a igreja de Corinto vivia. Era o slogan que a cidade, a metrópole de Corinto vivia. Local de cultos, sincretismos e práticas prostituídas. Templos aonde os cultos, os rituais, a liturgia envolvia relação sexual. Tinha inclusive as sacerdotisas, que eram mulheres que se prostituíam, fazia parte da liturgia de culto deles. Olha o cenário em que a igreja nasce na cidade de Corinto. E o evangelho, ele é inclusivo. O evangelho é para todos. O evangelho alcançava as mais diversas pessoas. E as pessoas vinham com sua cosmovisão, e até com a sua religião, e até com as suas práticas. E aí elas eram confrontadas com a verdade da palavra de Deus. Elas eram confrontadas com o evangelho. Porque, meus irmãos, com toda a sinceridade, para os irmãos que nos acompanham aqui e aos irmãos que nos acompanham na live, a palavra de Deus, ela sempre vai nos confrontar. E ai de nós, o dia que eu abrir esse livro, ou que esse livro for aberto diante de mim, e essa palavra for pregada, se ela for pregada na sua pureza, sem adulteração, sem mistura, sem motivações erradas, e essa palavra não me confrontar, eu preciso acender um alerta muito grande na minha vida, para não estar na mesma situação de Saul. O Espírito Santo já tinha se retirado dele, ele não sabia, porque essa palavra sempre vai nos confrontar. Corinto frequentada por mestres viajantes que vendiam doutrinas. Graça dissoluta. O que é a graça dissoluta? Foi uma das grandes batalhas do apóstolo Paulo contra essa heresia. A graça dissoluta ou a graça permissiva eram falsos mestres que defendiam que a salvação, como a salvação era pela graça e não era por obras, eu era salvo pela graça, eu podia viver da forma que eu bem entendesse. Eu podia me dizer seguidor de Cristo, fazer parte da comunhão, fisicamente falando, da igreja visível, porque da igreja invisível, da igreja espiritual é outra coisa, mas podia fazer parte de um grupo religioso, podia fazer parte da igreja de Corinto, e continuar levando a mesma vida que eu levava. Essa era uma das heresias pregadas por esses falsos mestres. Aí fica fácil, né? Eu não tenho que... Porque a mensagem da cruz, qual é o âmago da mensagem da cruz? É negar a mim mesmo. Porque a mensagem da cruz nivela todos aqui. Nós já dissemos, nós temos funções diferentes, chamados diferentes, ministérios diferentes, mas diante de Deus, diante da cruz, nós estamos todos nivelados. Ninguém aqui pode bater no peito, a não ser para dizer: ai de mim, pecador. E o que a graça permissiva pregava? Não, a salvação é pela graça, Cristo já pagou, foi pela graça, pode viver da maneira que tu quiser. Meus irmãos, uma pessoa que se diz salva, se ela continua vivendo da maneira que ela quer, é a maior prova que ela não foi salva. Mas o que aconteceu então no meio do caminho? Ela pode ter ouvido o verdadeiro evangelho e ter se desviado e ter dado ouvido a um evangelho diluído, ou ela pode nunca ter tido um contato com o verdadeiro evangelho. Ela teve contato com um falso mestre, uma falsa doutrina, uma falsa religião. E aí ela abraçou aquilo como uma verdade. Mas infelizmente, nesse caso, a pessoa caminha achando que está indo para o céu, mas está indo para o inferno.
Nesse ambiente, falsos mestres distorciam a fé para proveito próprio. São duas palavras parecidas, mas completamente opostas, antagônicas. Liberdade e libertinagem. É completamente diferente. Mas essa distorção da fé dos falsos mestres para agradar o auditório, para poder espoliar e usufruir de todos os benefícios financeiros e status sociais que aquele rebanho poderia dar para ele, ele distorcia. Ao invés de pregar liberdade em Cristo, ele pregava a libertinagem. O que é a liberdade em Cristo? A liberdade em Cristo é justamente o oposto da libertinagem. A liberdade em Cristo é a graça que te capacita para te resistir o que antes tu não tinha força. A graça de Cristo nos capacita para resistir o pecado, para vencer o pecado. Quantas vezes ao longo da nossa caminhada, para não pecar, nós não precisamos dobrar os nossos joelhos. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí vem uma força que tu não sabe de onde, para te vencer o pecado, para te superar um trauma, para te vencer um vício. Da onde? É a graça de Deus sobre a tua vida. É esse poder sobrenatural que o Espírito Santo derrama sobre ti, justamente para te conseguir negar a ti mesmo. E não é que negar a mim mesmo, porque a mensagem de Jesus, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a mim mesmo, o principal beneficiado sou eu. Não é Cristo que ganha de eu negar a mim mesmo. Cristo é absoluto, Ele é Deus. Ele tem tudo. Ele não precisa nada de nós. Nós é que precisamos totalmente e plenamente dEle. Então, quando eu nego a mim mesmo para fazer a vontade de Cristo, quem está ganhando sou eu. A libertinagem inverte a ordem das coisas. Por favor, irmão, o próximo slide. Número 4. Os textos-chave. Aqui, meus irmãos, eu quero ler para os irmãos. Eu acredito que eu tenho aqui. Os textos-chave que vai nortear a nossa lição agora. 2 Coríntios 1:12. Santidade e sinceridade. 2 Coríntios 1:12. Nos conduzimos, o apóstolo Paulo falando, nos conduzimos no mundo, e especialmente em nosso relacionamento com vocês. Ética com os homens. Aquilo que eu não quero que façam para mim, eu não faço para o meu irmão. Nos conduzimos no mundo e especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. É uma prestação de contas. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu dei o exemplo certo para vocês. Se vocês estão seguindo um exemplo errado, a responsabilidade não é minha. 2 Coríntios 4:2. Não falsificando a palavra. Pelo contrário, renunciamos aos procedimentos vergonhosos e dissimulados, não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. 2 Coríntios 11:13. Pois esses falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Tudo isso é o que Paulo está enfrentando e tentando alertar a igreja. Já falamos aqui sobre a adulteração. Misturar vinho com água. Eu trago um pouquinho da verdade. Só que junto com essa verdade, eu insiro uma heresia. E os irmãos sabem qual é o problema da heresia? Em alguns casos, tem heresias que são gritantes. Tu bota o olho e já vê. Heresia. Mas tem outras que não. O apóstolo Pedro, ele diz que as heresias são introduzidas encobertamente. Quer dizer, de uma maneira sorrateira. Ela vem muito parecida com a verdade. Mas não é a verdade. E como é que a gente discerne? Só pelo Espírito Santo.
Por isso que nós podemos perder qualquer coisa material, mas a presença do Espírito Santo nós não podemos perder. Vendiam doutrina por lucro, distorciam a palavra para ajudar os ouvintes, ajustavam a mensagem à conveniência cultural. Paulo rejeita tudo isso. O verdadeiro ministro não molda a Bíblia à sua cultura. E a cultura deve ser confrontada pela Escritura. Ela deve ser analisada. Se está de acordo com a palavra, bênção. Se não está, rejeita em nome de Jesus. O cristão deve ser transparente, não um editor da palavra. Volto a frisar aquilo que nós fizemos lá no início. Nós somos o portador da mensagem. Nós não somos os donos da mensagem. A mensagem que nós levamos é uma mensagem muito nobre. É do nosso Senhor, que partiu para uma terra distante, deixou os seus bens nas nossas mãos, para nós administrarmos, mas um dia Ele vai voltar. E Ele vai pedir conta. E eu vou ter que dar conta daquilo que eu administrei. Hein, irmão Assis? Eu vou ter que dar conta. Mas como que Paulo, e Paulo enfrentou isso aqui na sua época, mas a igreja de Cristo ao longo das épocas também enfrentou. O próximo slide, por favor, irmão. Aqui nós vamos entrar rapidamente nas escolas de interpretação bíblica. Cada uma escolheu um método de interpretação. Um desastroso. E o outro teve que vir para se contrapor ao primeiro. E para acertar e corrigir o que tinha sido feito de errado. Mas o estrago foi muito grande. Porque a diferença entre uma escola e a outra foi de mais de 200 anos. Ou quase 200 anos. Então, foi muito estrago feito nesse período. Por volta do ano 180 a 190, foi fundada a escola de Alexandria, no continente africano. Alexandria era o centro cultural. Inclusive tinha talvez a maior biblioteca que o mundo já teve, que foi destruída por um incêndio, a Biblioteca de Alexandria. Em Alexandria, foi fundada uma escola para interpretar a Bíblia, porque o cânon já estava fechado. E aí eles escolheram um método de interpretação muito perigoso, que foi o método alegórico. O que é o método alegórico? O texto não diz o que o texto está dizendo. Eu preciso encontrar o que o texto está querendo dizer. E a grande parte das heresias advém daí. A Bíblia nos adverte, tende cuidado para que ninguém vá além do que está escrito. O método de interpretação alegórico, ele te permite fazer o que tu quiser com a Bíblia. Eu citei alguns nomes ali, que foram os principais influentes. Filon, que era um judeu helenista do século I. Apesar de ser judeu, ele não falava hebraico, ele falava aramaico. Então, a Bíblia que ele lia era a versão traduzida da Septuaginta. E ele foi, digamos assim, o primeiro grande expoente, porque ele pegou um método de interpretação que os gregos usavam muito, porque quando eles entraram em dificuldade de explicar as divindades, eles tinham que alegorizar. Não, mas o que o escritor quis dizer, ele não estava dizendo literalmente, mas era as aplicações que eu poderia fazer na minha vida com base naquela história. Ele pega isso aí da filosofia e traz e implanta na interpretação bíblica. E aí nós vamos ter algumas pérolas. Ele diz que Adão e Eva e a serpente não eram seres literais, mas eram simbólicos. A queda não foi um fato real, isso dito por Filon.
Apenas a mente cedendo aos desejos e perdendo o controle das emoções. Não é bonito? É bonito. É filosófico. Explica, entre aspas, tanta coisa. Traz Deus para caber na minha mente, no meu entendimento. O dia que nós entendermos Deus, é porque o Deus que nós estamos seguindo e servindo não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia nós jamais vamos entender. Depois dele, teve alguns outros nomes como Orígenes, Clemente, Panteno. Todos seguiram a mesma linha. Eles escolheram o método de alegoria sistemática para interpretar a Bíblia, se contrapondo ao histórico gramatical, que é resgatado depois por Antioquia. Mais adiante nós vamos rapidamente passar aqui, porque eu não quero me deter muito nesse tópico. O que é o histórico gramatical? Nós aprendemos isso em 2022 aqui, nas lições da supremacia das Escrituras. Histórico gramatical, ele respeita a intenção do autor. A Bíblia está dizendo aquilo que a Bíblia está dizendo. Eu não preciso divagar para entender a Bíblia. Eu preciso, sim, de regras. Porque a Bíblia é um livro escrito em um outro contexto histórico, em uma época muito diferente da nossa. Então, muitas vezes, nós vamos precisar entender o contexto que o autor vivia para saber o que o Espírito Santo estava querendo transmitir através do autor. Respeita o original, contexto e contexto. Nós já falamos aqui, o texto fora do contexto serve para quê? Pretexto. E como é fácil, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E como é sedutor. Porque quem aqui que tem um pouquinho de intimidade com a Bíblia, quem aqui já não se serviu de versículos que lhe favoreciam? Eu já. Quem aqui já não tentou encontrar na Bíblia um texto que amparasse uma atitude? Davi tinha um monte de mulheres. Por que eu não posso ter? Aí tem aquele meme, né? O irmão lá riu, ele já deve ter se deparado. Salomão tinha lá os seus números, o Davi também. E aí quando chega a minha vez é pecado. Mas vai ver o preço que eles pagaram. E outra coisa, a poligamia nunca foi a vontade original de Deus. A vontade original de Deus sempre foi a monogamia. E quando nós vemos, ainda que Deus tenha permitido, Deus jamais aprovou na Bíblia Sagrada. E vai ler, vamos ler a Bíblia mesmo, a história. Vai ver o desastre que foi. Eucana tinha duas, uma brigando com a outra. Jacó tinha duas, e aí mais duas concubinas. Vai ver como é que Jacó termina os dias dele dizendo, diante de Faraó. Não estou dizendo que foi essa a causa principal, mas é um somatório de coisas, porque a nossa vida é um somatório de escolhas. Uma escolha errada, se eu não corrigir, traz uma outra escolha errada. Aí eu vou ter que conviver com a consequência de duas escolhas erradas. Se eu não corrigir, não me arrepender, não mudar aquilo que Einstein falou. O que é o cúmulo da insanidade? É eu fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. E aí vai um acúmulo de situações. A escola literal de Antioquia. Como o estrago foi muito grande, nesse método alegórico de interpretação, o que aconteceu? Criou-se a escola literal histórica de Antioquia. Aí, indo numa direção diferente. Não, eu não posso fazer com a Bíblia o que eu bem entendo. Eu não posso fazer com a Bíblia o que eu quiser. Eu preciso me submeter à iluminação do Espírito Santo e buscar daquele que a inspirou o que ele está dizendo e não o que eu acho que ele está dizendo ou o que me favorece naquele momento. Aí nós vamos ter aqui, ela foi criada entre o final do século III e início do século IV. Os principais nomes dessa escola
Luciano de Samosata, está ali no nosso slide, Diodoro de Tarso e João Crisóstomo foi um dos maiores expoentes. Características dessa escola, que essa escola defendia: priorizava o sentido original dado pelo autor. O autor disse o que ele quis dizer, o que ele estava dizendo. Por mais que na nossa mente não caiba compreender muitos trechos da Escritura, o problema não está na Escritura. O problema está na minha limitação de entendimento, de compreensão. E hoje, quanto mais a ciência avança, mais me fascina, porque mais a ciência confirma aquilo que a Bíblia já dizia. Só que hoje a gente consegue explicar cientificamente. Hoje a neurociência consegue explicar, consegue desenhar para nós. Até a inteligência artificial está ajudando nisso. Como toda tecnologia, pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende de quem a usa, das motivações e intenções de quem a domina. Valorizava o contexto histórico-cultural. Há coisas que se aplicavam naquela época, não se aplica mais hoje. Há coisas que fazia parte do pacto entre Deus e Israel, não entre Deus e a igreja. São mundos distintos, são alianças diferentes. Um era lei, outra era graça. Linguagem, gramática, intenção do escritor, tudo isso era respeitado. Alegorias eram permitidas? Eram. Estudamos isso também na Supremacia das Escrituras em 2022. Alegorias eram permitidas quando? Quando elas ficam claras no texto. Quando a Bíblia usa uma alegoria. Os irmãos querem ver um exemplo? O apóstolo Paulo mesmo, Gálatas 4, do 24 ao 26, ele usa os exemplos de Sara e Agar para fazer a comparação. Ele usa uma alegoria para fazer a comparação. Agar como tipo, simbolizando o Sinai, a lei, e Sara simbolizando a promessa, a graça. Aqui é uma alegoria, mas ela é uma alegoria que a própria Bíblia está usando. Não me dá o direito de pegar algo que a Bíblia não disse e eu, para agradar o público, dizer uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Aí eu quero ler com os irmãos aqui referências bíblicas para uma interpretação responsável. 2 Pedro 1:20. Acho que eu tenho esse texto aqui. 2 Pedro 1:20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Aqui eu vou passar rapidinho para nós irmos para a conclusão. Por favor, irmão, o 6º slide. Nenhuma profecia de particular interpretação, é o apóstolo Pedro que está dizendo. O que ele quer dizer com isso? Que a Bíblia interpreta ela mesma. Vai ter textos complexos da Bíblia, que para mim interpretar e entender corretamente, eu vou ter que buscar no todo da Bíblia. Eu vou ter que estudar sobre o contexto, a harmonia entre o texto e o contexto. Neemias, quando se levanta, durante 6 horas ficou lendo o livro da lei, os 5 primeiros livros. 6 horas o povo em pé, do que amanheceu o dia até o meio-dia. Aquele povo ali ouvindo. E a glória de Deus caindo, e o temor de Deus caindo na congregação. Às vezes é difícil para a gente ler um texto mais longo aqui. É difícil para a gente ficar 1h30 num culto de ensino. Naquela manhã, eles ficaram 6 horas ouvindo o livro da lei. Atos 17:11, examinar diariamente as Escrituras. Os crentes de Bereia. Paulo pregava, mas eles iam lá na Escritura para conferir. Vem cá, vamos reunir aqui, vamos ver se o que o Paulo está pregando é realmente condizente com a Escritura. Hoje em dia, essa é uma prática que quase caiu em desuso. Infelizmente, o analfabetismo bíblico, eu creio que é um dos maiores problemas que nós temos no geral. Não estou me referindo, graças a Deus, nós temos aqui uma escola bíblica consolidada de décadas, né, de um ensino e uma teologia equilibrada. Mas não é um privilégio de todos. Então,
Muitos casos. Com certeza hoje, 90% das pessoas que se dizem cristãs, vamos atirar por baixo, são analfabetas biblicamente. Nunca teve tanta Bíblia à disposição. E nunca tivemos um povo tão ignorante, não no sentido ofensivo e pejorativo, mas ignorante no sentido de desconhecer a palavra de Deus. A ponto de uma pessoa falar algo em nome de Deus, dizer que está na Bíblia e eu comprar que está na Bíblia, sem sequer cogitar se aquilo é verdade. Os crentes de Bereia não. Só vão conferir aqui. O Paulo disse isso, vamos ver se é verdade. Era isso que os crentes de Bereia faziam, está lá em Atos 17:11. E agora, meus irmãos, encerrando aqui o nosso assunto, por favor, irmão, o próximo slide. Princípios de fidelidade e retidão no uso da palavra. O perigo de adulterar a Escritura. Assim como o comerciante misturavam vinho com água, muitos hoje misturam Bíblia mais cultura. Bíblia mais cultura. Vamos misturar aqui. A palavra diz que nós devemos nos guardar da porneia. Aí foi traduzido por prostituição, mas a palavra é muito mais ampla do que simplesmente prostituir o corpo. Todo tipo de imoralidade sexual está ligado. Mas aí tem pessoas e falsos mestres que casam isso, eles fazem uma mistura. A Bíblia diz que é imoralidade sexual. Mas toda forma de amor é válida. Aí tem até um poeta que disse que toda maneira, todo tipo de amor vale a pena e toda maneira de amor vale amar. É quando eu misturo, eu caso uma verdade bíblica, mas eu tento adaptar ela à cultura que me favorece. Bíblia mais ideologias, Bíblia mais política. E isso aqui não é uma apologia à ignorância e que a igreja se isole. A igreja pode e deve participar ativamente da política. Nós tivemos grandes políticos na Escritura Sagrada. Neemias e Daniel e José. Vão 3 aqui, só 3. Poderíamos encontrar mais, mas 3 de uma integridade ímpar. Exerciam autoridade, mas eram regidos por essa palavra. Perseguidos por serem fiéis a essa palavra. Não pessoas que hoje se levantam, usam a Bíblia, usam o nome de Jesus para se promoverem porque dá voto, se adentram dentro das igrejas porque é um ambiente que produz também votos, mas as suas palavras não condizem com as palavras de Jesus. Falam bonito, falam da Bíblia, mas as suas atitudes não condizem com os ensinamentos de Jesus. É quando tu mistura Bíblia mais ideologia. Bíblia mais interesses pessoais. Texto fora de contexto. Um clássico, está lá em Salmos. Não toqueis nos meus ungidos. Esse texto, ele está dentro de um contexto. Está falando de Israel quando saiu do Egito e que Deus cuidou daquele povo e não deixou que ninguém oprimisse. Porque se não fosse Deus, aquele povo tinha desaparecido, tinha morrido, sucumbido no deserto. E aí o falso mestre pega o quê? Não toqueis nos meus ungidos, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou ungido. E ninguém pode falar que eu estou em pecado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é eu pegar a Bíblia e mover para o meu interesse pessoal. Abuso de autoridade e manipulação em nome de Deus. Como a gente vê isso, irmãos? A gente comenta aqui seguido. Quantos irmãos a gente recebe feridos? Pelo mundo, é natural. O mundo machuca e machuca mesmo. Mas quantos vêm feridos pelo sistema religioso? Por causa da manipulação em nome de Deus. A Bíblia proíbe qualquer tipo de adulteração. Agora vamos para a conclusão, meus irmãos. Para nós encerrarmos aqui. Por favor, irmão, o slide número 10. Só para nós concluirmos aqui. Vamos pular um pouquinho. Assim como Paulo, a igreja hoje é chamada a rejeitar qualquer forma de adulteração da palavra. Ao contrário dos falsos mestres em Corinto, o ministro fiel fala com sinceridade, como enviado por Deus,
diante de Deus, em Cristo. E a igreja deve permanecer na sola Escritura. Somente a Escritura. As Escrituras são o padrão final. Nada a acrescentar e nada a retirar. Eu quero encerrar com os irmãos aqui, lendo, pedindo já que os irmãos fiquem em pé, e lendo lá em Apocalipse. Porque eu posso adulterar escrituristicamente, mas eu posso adulterar de outras formas também. Interpretando, distorcendo. Por favor, irmão, abre aí para nós, para os irmãos, para toda a congregação ler. Apocalipse 22, 18 e 19. E nós vamos encerrar com essa palavra. Apocalipse 22, 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Louvado seja Deus. 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Que o Espírito Santo nos guie sempre em toda a verdade, porque foi uma das promessas que Jesus fez. O Espírito que eu vou enviar guiará vocês a toda a verdade. Louvado seja Deus. Por favor, pastor Patrocínio, quer dar um encerramento? Amém. Isso. Na sexta-feira, com certeza. Muito bem, meus irmãos. Então, amanhã, culto do Círculo de Oração, às 15 horas. Na quinta-feira, a Quinta da Vitória. E na sexta-feira, muito provavelmente, o pastor Gunnar, nome difícil, diferente, né? Vamos levar um tempo para se habituar. Em Torquato Severo. Sexta-feira, o pastor Gunnar, agora o pastor presidente, estará pregando em Torquato Severo. É um evento do DH, do Departamento de Homens Assembleanos. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Nosso eterno e bondoso Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti este culto de oração e ensino. Que o Teu Espírito Santo continue a iluminar a nossa mente, o nosso espírito, para que o nosso corpo também glorifique ao Senhor. Te agradecemos por tudo, recebe o nosso culto, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. A paz do Senhor.